Olá, meu nome é Caio, sou médico endocrinologista e hoje nós vamos abordar um tema muito questionado e que gera muitas dúvidas nas mulheres: Síndrome do ovário policístico, popularmente conhecida como SOP. Então, síndrome do ovário policístico é a desordem endócrino-metabólica mais comum na mulher em idade reprodutiva, com uma incidência aí que varia de 6 a 20%. E o que é a síndrome do ovário policístico? Ela é definida como um conjunto de sinais e sintomas de excesso de andrógenos e disfunção ovariana, na ausência de outro diagnóstico específico, ou seja, é um diagnóstico de exclusão. Antes de fechar o diagnóstico de SOP, outras doenças devem ser excluídas, porque elas podem mimetizar esse mesmo quadro de SOP, tais quais um hipotireoidismo descompensado, hiperprolactinemia, que é o aumento da prolactina, hiperplasia adrenal congênita forma não clássica, e até o uso de certas medicações podem simular um quadro de síndrome do ovário policístico. Para fazer o diagnóstico de SOP, é necessário preencher 2 de 3 critérios existentes. Quais são esses critérios? O primeiro critério é hiperandrogenemismo ou hiperandrogenemia, que significa excesso de andrógenos, excesso de hormônios masculinizantes como a testosterona, que repercute em aumento de pelo, aumento da oleosidade, surgimento de espinha, a calvície. O segundo critério é a disfunção ovariana. 80% das mulheres com SOP têm alteração no ciclo menstrual. E isso pode variar desde a menorreia, que é a ausência de menstruação, ciclos regulares, mas não ovulatórios, ou ciclos irregulares. E até 20% das mulheres conseguem ovular no caráter intermitente, podendo até engravidar. E o terceiro critério, que é conhecido pela maioria das pessoas, a presença de cisto nos ovários. Então perceba que para fechar a síndrome do ovário policístico eu só preciso de 2 de 3. Então, ter cisto no ovário não significa ter síndrome do ovário policístico. Você precisa pelo menos 2 dos 3 critérios. Então, existe muito diagnóstico errado. A pessoa é submetida a um exame de imagem, tem cisto no ovário, mas não significa que ela tenha a síndrome do ovário policístico. O que causa a SOP ainda ninguém conseguiu descobrir 100%. Especula-se que exista um componente genético associado a uma forte influência comportamental e ambiental, como alimentação e estilo de vida. Vale lembrar também que a síndrome é frequentemente associada à gordura abdominal, resistência insulínica. As pacientes com SOP têm risco aumentado para infertilidade, hipertensão e obesidade. Mas é importante pontuar que a SOP é uma desordem heterogênea. O que significa isso? Cada mulher apresenta um fenótipo diferente da síndrome. Então, nem todas as mulheres com SOP têm a mesma clínica ou estão expostas aos mesmos fatores de risco para a saúde. Então, como nós precisamos apenas de 2 critérios dos 3 citados anteriormente, nós podemos ter basicamente 4 tipos de fenótipo. Acompanha comigo. O fenótipo clássico é aquela paciente que apresenta hiperandrogenismo com hirsutismo, calvície, oleosidade, acne, associado a uma disfunção menstrual ovariana e cistos no ovário. Então, é aquele perfil clássico de livro de síndrome de ovário policístico. E existe um outro fenótipo que a paciente tem os sinais e sintomas de excesso de andrógenos e de disfunção ovariana menstrual, mas não tem cisto no ovário. Ou seja, é possível ter síndrome do ovário policístico sem ter cisto no ovário, como citado anteriormente. Existe um terceiro fenótipo, que é o fenótipo ovulatório. A paciente tem sinais de excesso de andrógeno, tem cisto no ovário, mas a fertilidade ali está preservada, ela consegue ovular. E o último fenótipo é o fenótipo não hiperandrogênico. A paciente
tem disfunção ovariana menstrual, tem cisto no ovário, mas não tem a clínica de excessos de andrógeno. Então, ela não vai ter espinha, ela não vai ter aumento de pelo, não vai ter a calvície. Complexo, não? É por isso que vai existir aquela mulher que tem mais sintomas e não consegue engravidar, ou aquela que tem mais distúrbios metabólicos, como alteração da glicemia, aumento do colesterol, ou aquela outra que tem mais excesso de andrógeno e até consegue uma gestação. Enfim, não existe uma receita de bolo. Cada paciente tem que ser individualizada de acordo com o seu respectivo fenótipo. Outra questão importante que é sempre levantada em consulta, aonde que entra a obesidade na síndrome do ovário policístico? Lembrando que existem mulheres com SOP que são magras, não é obrigatório existir a obesidade na SOP. A gente tem que entender que a obesidade tem um efeito sinérgico e aditivo na SOP, então ela pode ser tanto causa como consequência da SOP. Simplificando, quem tem SOP pode ter obesidade decorrente da síndrome por si só, ou a obesidade pode ser gatilho para deflagrar a SOP. O aumento do IMC aumenta em quase 5 vezes o risco de ter a síndrome do ovário policístico. Possivelmente a explicação para isso, que é o elo entre SOP e obesidade, seja a resistência insulínica. Então, as pacientes portadoras de SOP, elas frequentemente são resistentes à ação da insulina. Como existe essa resistência, elas produzem mais a insulina com o intuito de compensar essa resistência. E por que essa resistência à insulina e esse excesso de insulina contribui para aumentar os andrógenos e, consequentemente, desencadear uma obesidade? Basicamente por 2 motivos. A insulina, o seu excesso, consegue agir nos ovários e nas adrenais, estimulando uma maior produção de andrógeno. Segundo motivo, a testosterona na mulher é encontrada de 2 formas. A forma livre, que é a minoria, que é a forma capaz de agir e manifestar suas ações, e a forma ligada a uma proteína. Essa proteína chama SHBG, é produzida no fígado. Quando a testosterona está ligada a essa proteína, ela não consegue agir. Para ter a ação, ela precisa desprender dessa proteína. Quando existe um excesso de insulina, essa insulina no fígado faz diminuir a produção dessa proteína chamada SHBG. Logo, menos SHBG, mais testosterona livre, mais hiperandrogênica fica essa mulher. O excesso de andrógeno proporciona uma obesidade do tipo androide, aquela obesidade mais abdominal, com a circunferência aumentada, que é um fator de risco para a resistência insulínica. Ou seja, é um ciclo vicioso. O excesso de andrógenos predispõe a uma obesidade abdominal, que por sua vez piora a resistência insulínica, mais insulina, menos SHBG, mais testosterona livre, que contribui para a obesidade abdominal. Então, se a paciente se a paciente tem obesidade, e seja ela causa ou consequência, e ela consegue perder aí entre 10% e 15%, existe uma quebra desse ciclo vicioso, melhorando os distúrbios metabólicos, pois a gente consegue diminuir a resistência insulínica. Não existe um tratamento universal para a síndrome do ovário policístico. O tratamento tem que ser individualizado e adaptado para a atual necessidade da paciente. Então, perder peso naquelas pacientes que têm sobrepeso e obesidade, a gente viu que melhora muito a resistência insulínica e diminui os andrógenos, repercutindo assim na restauração dos ciclos menstruais, na melhora de pelo, acne, oleosidade. Para aquelas mulheres que não querem engravidar, o uso de anticoncepcional combinado também melhora muito esse quadro de hirsutismo, irregularidade menstrual, prevenção do espessamento do endométrio, que é um fator de risco para câncer de endométrio. E por que o anticoncepcional melhora isso? Uma curiosidade. O estradiol contido no anticoncepcional, ele atua lá no fígado, aumentando a produção de SHBG, que é aquela proteína que estava em baixa devido à resistência insulínica. Logo, se eu tenho mais SHBG,
mas vai se ligar essa testosterona livre e vai impedir de manifestar a ação que ela estava proporcionando. Além disso, existem medidas cosméticas como laser e medicações antiandrogênicas que melhoram o quadro de excessos, da clínica de excesso de andrógeno. Mas é importante frisar que essas mulheres que fazem esse tratamento com antiandrógenos, elas não podem engravidar, né? Porque não pode se usar essas medicações na gestação. E por fim, se é aquela paciente que deseja engravidar, existem medicações que ajudam a induzir a ovulação, existe a opção de fertilização in vitro. É isso, pessoal. Síndrome do ovário policístico é um assunto muito complexo. Eu espero que eu tenha conseguido passar de uma maneira simples para vocês. Um bom dia e estou à disposição para responder qualquer dúvida. Um beijo e um abraço.